Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu sou Rodolfo, gerente de produto e oferta aqui da Lynx, e hoje estou aqui com vocês para o terceiro episódio da nossa minissérie, que fala sobre a proposta de reforma tributária que está tramitando em nosso Congresso. Enquanto o pessoal vai se conectando aí na sala, eu queria comentar rapidamente um pouco sobre o que foi falado nos episódios anteriores. Então, no episódio número 1, Dr. Alessandro Mendes Cardoso e Dr. Evaldo José Burkowski trouxeram aspectos jurídicos e políticos de uma reforma tributária no Brasil. Falaram também sobre a criação do imposto de valor agregado, né, o IVA dual, e o ponto principal do episódio, onde falaram sobre o impacto no RH das empresas com a mudança da tabela de imposto de renda sobre a pessoa física. No episódio 2, Dr. Frederico Fonseca e a Lisa Aparecida Carui falaram muito bem sobre todos os impactos que a proposta de reforma já está trazendo para as empresas, principalmente sobre a tributação dos dividendos, né? Os impactos do imposto de renda à pessoa jurídica, principalmente aí sobre a tributação dos dividendos. Nossa minissérie terá um total de 4 episódios para aprofundar, né, cada tema dessa reforma que impactará o varejo. Os dois primeiros episódios já estão no nosso canal do YouTube da Lynx, né? Na lista de vídeos do Papo Lynx. E hoje, para falar sobre o futuro das obrigações acessórias e os impactos para o seu negócio, vamos contar com a presença do Dr. Eudaldo Almeida, consultor, ex-coordenador-geral do INCAT e auditor fiscal da Cefaz da Bahia, e o Tadeu Cardoso, especialista em governança tributária para soluções da Lynx. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Antes de iniciarmos aí o conteúdo, também eu queria contar com a interação de todos que estão participando. Tem aí o botãozinho do chat, mandem suas perguntas, fiquem à vontade para enviar qualquer dúvida sobre o assunto, que a gente guardou um espacinho no final desse Papo Lynx para a gente interagir com vocês e responder essas perguntas, tá? E por último, não deixem de avaliar nossa apresentação. É assim que a gente consegue evoluir os conteúdos e trazer sempre um conteúdo relevante para vocês. Agora sim, vamos ao nosso bate-papo. Vamos tratar o que interessa. Tadeu, hoje o contribuinte se vê um emaranhado de informações, né, a ser prestada para diversas esferas, aí, municipal, estadual, federal. Hoje isso representa um custo muito alto para o contribuinte. Me fala um pouco sobre isso. Legal, Rodolfo. Interessante essa sua colocação. Primeiro, boa tarde mais uma vez, né? É um prazer estar com vocês aqui nessa sala no final da tarde para falar desse tema interessante aí, que é o futuro das obrigações acessórias. Então, já respondendo a sua pergunta, sim, Rodolfo, existe um custo até considerável, né, para os negócios. Em recente estudo elaborado pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, ele apurou que das 440 mil normas tributárias que foram editadas desde a promulgação da Constituição Federal em 88, dessas 30 mil normas ainda estão vigentes, né? E, então, para garantir o compliance em relação ao regramento tributário, foi apurado que são gastos, em média, 181 bilhões por ano, de forma a manter pessoal qualificado, treinamento, atualização, incluindo sistemas, equipamentos, enfim. É um valor aí bem considerável. E em número de horas, também foi levantado que são gastas, em média, 1.493 horas ano, para que os contribuintes então possam possam trabalhar na entrega das suas obrigações acessórias. Esses dados foram levantados pelo IBPT e pelo site Doing Business, ou seja, na tradução literal, aí, fazendo negócios. Então, sim, tem um custo bastante considerável. Eu gostaria de aproveitar já essa entrada e saber do Dr. Eudaldo, né, como ponto de partida aí, ouvir um pouquinho dele sobre os vários modelos de documentos fiscais eletrônicos que a gente tem, né? Que, de uma certa forma, eles são obrigações acessórias, né? Então, para citar aqui, a gente tem a NFE, a NFCE, o CTI, entrou agora recentemente a NFE 3D, que é a nota de energia, né? O
o bilhete de passagem, então também a questão das entregas dos arquivos do SPED. Doutor Eudaldo, vamos falar pela esfera municipal. Qual que é o desafio pela frente aí em ter uma nota fiscal de serviço eletrônica padronizado em relação a 5.570 municípios que a gente tem no Brasil hoje, conforme o levantamento do IBGE em 2016? Boa tarde, né? É um prazer muito grande estar com todos aqui. Espero que a nossa internet aqui permita, né, que possamos ter uma boa live, porque tive que me deslocar aqui para Brasília e não estou na segurança da minha internet de casa, estou na internet do hotel. Então, se tiver alguma falha, eu peço minhas desculpas e retornarei via celular. O grande drama nessa questão de documentos fiscais está justamente no âmbito municipal, né? No âmbito municipal, temos alguns municípios que utilizam um padrão chamado padrão Abrasf para a nota fiscal de serviços eletrônicos. Outros municípios utilizam o seu próprio padrão, e são muitos. Não consegui até hoje um levantamento de quantos padrões nós temos de nota fiscal de serviços eletrônicos. Não encontrei ninguém que tivesse esse número. Se vocês tiverem, por favor, me dê esse número. Mas a variedade é grande e a quantidade de municípios que tem nota eletrônica também é muito grande. E, do outro lado, nós temos também uma coisa pior, que é municípios que ainda utilizam nota fiscal de serviços em papel, né? O que dificulta muito mais para o consumidor, para os órgãos de conta, né? Para a fiscalização, etc. Este é um grande drama. Eu não acredito muito nesta possibilidade, ainda que o sistema esteja relativamente pronto no âmbito da Receita Federal, foi construído com participação de municípios, que isto seja implementada a nota fiscal de serviços eletrônicos. Eu entendo que isso demoraria muitos anos, essa implementação, e este legado que vai se gerar nos municípios, com os sistemas integrados dele, vai trazer muita resistência na implantação de um novo modelo padronizado em todo o país. Então, o que nós estamos pregando é que esta padronização da nota fiscal seja criada a nota fiscal brasileira. Então, essa nota fiscal eletrônica do Brasil, né? Na verdade, a Nota Fiscal Brasil Eletrônica, NBE, ela abarcaria toda a parte de mercadorias e serviços. E não estou falando de nenhuma loucura. Isso já acontece no Distrito Federal. A mesma nota fiscal que nós utilizamos nos outros estados, ela é utilizada para mercadorias e serviços com sucesso. Também a NFCE, que é a Nota Fiscal do Consumidor, com mercadorias e serviços. Então, a nossa proposta é justamente integrar todos esses documentos fiscais, até o conhecimento de transporte, tudo na Nota Fiscal Brasil Eletrônica, com uma alteração de layout e, claro, contando com todo o desenvolvimento técnico. A parte técnica, ela é complexa, mas nós temos técnicos e temos tecnologia suficiente para isso. Tem que ser um processo gradativo, porque tudo isso gera legado nas empresas e também no serviço público, mas com certeza irá descomplicar mais a vida das obrigações acessórias, e ainda é ao redor disso que eu pretendo falar em síntese aqui hoje. Muito bom, já deu uma introdução excelente aí para o que está por vir, né, doutor? Deixa eu continuar aí com o Tadeu, só para, antes de entrar nesse detalhamento. Tadeu, seria possível, então, pensarmos assim num processo avançado de declaração pré-preenchida, assim como já acontece hoje, por exemplo, com o imposto de renda da pessoa física? Olha, Rodolfo, pensar, né? Todo mundo, o pensamento é livre, né? Acho que pensar fica tá liberado aí. A questão é muito bem colocada pelo doutor Eudaldo aí, né? A gente tem que ter uma padronização, uma uniformização, a sugestão de ter uma nota fiscal Brasil, né? Com certeza vem atender o anseio para essa simplificação e essa redução na obrigação acessória.
Obviamente, acontecendo isso, os passos evoluindo, o caminho sendo avançado, né, por que não realmente pensar aí em espelhar o que a Receita Federal já faz hoje em relação ao imposto de renda da pessoa física, onde ela já tem uma pré-declaração elaborada, né? Então, obviamente, como bem colocou o doutor Odaldo aí, são passos ainda largos e passos longos que precisam ser caminhados, são análises, estudos que têm que ser feitos entre as administração tributária, né? Então, eu acho que a gente pode pensar assim. E quem sabe a gente, com esse pensamento positivo, com essa vontade de fazer as coisas acontecer, a gente possa chegar mais rápido do que a gente imagina. Como o doutor Eudaldo bem falou, tecnologia e técnicos nós já temos. A tecnologia já está ali, né, no imposto de renda pessoa física, tem todas as informações aí, todos os documentos que por enquanto estão espalhados. Era uma questão, né, de unificar para simplificar, né? E falando de simplificação, doutor Eudaldo, aí eu convido o senhor para falar para a gente sobre justamente a Nota Fiscal Brasil eletrônica e a proposta de simplificação que o senhor vem desenhando aí. Conta para a gente, como é que está? Nós temos um PPT aí para ficar mais fácil e das pessoas também absorverem a informação. Se puderem colocar aí o PPT, nós vamos falar rapidamente aí sobre essa questão do futuro das obrigações acessórias e impacto no varejo. É bom que deixe claro que isso não são só ideias. Nós estudamos esse tema, fomos apoiados pela AFRAC para o estudo nesse tema. A AFRAC é o parceiro de primeira hora, né, nessa questão de simplificação de obrigações acessórias, e agora estamos ampliando, através da AFRAC, uma série de parceiros, um grande número de parceiros para esse projeto. E não é algo assim, teoricamente, longe, não é. Nós estamos articulados, amanhã teremos reunião com parlamentares, e eu acredito que ainda hoje, né, espero que tenha sido hoje, ia ser protocolado já um projeto de lei complementar que foi construído por nós, com muita participação, claro, para que a gente tenha uma norma que possa realizar essa convergência nas obrigações acessórias. E aqui... Desculpe interrompê-lo, doutor Eudaldo. Então, pessoal, notícia quentinha, antes de ir para o forno, já estão sabendo aí dessa proposta aí que o doutor Eudaldo está levando junto com os parlamentares, hein? Exatamente. Amanhã temos uma reunião da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços para tratar desse assunto. O que é isso? É uma proposta totalmente diferente, tá? É uma proposta disruptiva. Ao invés da gente ficar resolvendo as coisas por partes, paramos para estudar e ver qual seria a melhor solução para as obrigações acessórias do nosso país. Claro que tudo isso vai ser fruto de debate, vai ser fruto de construções técnicas, mas, assim, esse embrião já existe e tem todo um consenso de diversos debates que tivemos com a Fiesp, a Associação Comercial, com o próprio governo, com a Receita Federal, com colegas dos estados, com alguns secretários de Fazenda. Estamos ampliando cada dia mais com consultores, com juristas, o que é que pode ser feito pelas obrigações acessórias, inclusive com o Banco Interamericano e o Banco Mundial. A gente precisa melhorar esse ambiente de negócios. Mas como melhorar esse ambiente de negócios? Nós tivemos muitas iniciativas, mas devido até a nossa autonomia tributária e o nosso esforço de convergência, mas a dificuldade de convergência, se você me perguntar, no município de Avaré, ou no município de São Paulo, ou no município de Manaus, as obrigações acessórias são iguais? Não são iguais. E pode surgir formulários, declarações, coisas totalmente diferentes. O cadastro é único? Também não é. Cada um vai ter seu cadastro, tem uma rede sim que tem um esforço de integração dos intervenientes, foi um grande avanço, mas você não tem esse cadastro totalmente integrado. Então, tem uma série de dificuldades e nós vimos que 4 áreas precisam ser alcançadas e, para isso, uma proposta bem disruptiva para melhorar este ambiente de negócio. Primeiro, que a gente tem um Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. Ao invés de a gente ter várias iniciativas, nós precisamos ter uma norma básica. E é isso que a lei complementar vai trazer. A criação desse Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Acessórias, que vem com as linhas mestras e vai ser criado um comitê
de simplificação de obrigações tributárias acessórias. Um comitê, a proposta é que ele seja composto com 4 integrantes da União, 4 integrantes dos estados, 4 integrantes dos municípios, um comitê equilibrado, diferentemente do comitê do Simples, que é 4-2-2, a gente está propondo 4-4-4, porque aí vamos ter mais igualdade de forças para a discussão dos temas e para a normatização das obrigações acessórias. E esse comitê nasceria todo um padrão de legislação nacional para obrigações acessórias. E como isso tem por objetivo o quê? O objetivo é simplificar. Nós vamos desmanchar, construir tudo de novo, mas de uma forma simplificada. Do Iapoque ao Chuí, o investidor nacional ou internacional, ele vai poder saber que a exigência municipal é tal, a exigência estadual é tal para aquela obrigação acessória. E não vamos repetir esforços. Uma coisa que já foi atendida, como, por exemplo, do cadastro, a proposta nossa é que o cadastro seja um registro unificado e se aquele campo de área é do município, só o município pode alterar. Se deu entrada numa inscrição cadastral, como o registro é unificado, cada órgão tem seu prazo para intervir. Se não interviu naquilo, é porque está concordando. Se está concordando, houve uma aprovação tácita. Então, algo que seja ágil do processo de cadastramento. Claro que tudo isso ainda vai ser fruto de discussões técnicas, construção de legislação, mas a ideia fundamental é esta: simplificar. E aí um ponto, doutor Eudaldo, desculpa, só fazer uma parte aqui. O senhor comentou que esse equilíbrio, né, de participação federal, estadual, municipal é muito importante. Foi um ponto que a gente trouxe lá no primeiro episódio, que é a dificuldade política de aprovação dessas reformas no Brasil, né? E a partir do momento que você tem esse equilíbrio, fortalece esse entendimento de todos, né? E justamente essa aprovação em conjunto, né? Para um projeto desse dar certo, é preciso haver muita cooperação. Para que haja cooperação, tem que ter equilíbrio de forças, né? Então, esse é o princípio. Cooperação para o que for melhor para o país. Inclusive, está previsto no projeto de lei complementar que será criado fórum com a participação de contribuintes a partir de suas organizações. Provavelmente, CNI, CNA, CNC, as confederações, o SEBRAE, diversas organizações que vão representar os contribuintes perante este comitê. Porque todos eles defendem a sua parte, né, de forma justa, né? Cada um com a sua proposta, com as suas defesas, e não é simplesmente a dificuldade por dificultar, né? Cada um está defendendo o seu. A gente tem também, Rodolfo, a gente tem também, entrando na conversa, a gente tem também aí a questão da guerra fiscal, né, doutor Eudaldo? Tem que ser muito bem pensado isso aí, porque é igual você colocou aí, Rodolfo. Cada estado vai olhar para o seu lado, vai olhar para a sua necessidade, é direito dele, tem que fazer isso mesmo, porque é ele que vai administrar lá. E a proposta de uma forma unificada, que seja bom para todo mundo, tem que ser um assunto, como o doutor Eudaldo bem falou, amplamente discutido, debatido, para que possa atender, como ele falou, do norte a sul, leste a oeste, né? Ser bom para todo mundo. E diminuir um pouquinho essa questão da guerra fiscal aí. Essa proposta, isso mesmo, essa proposta ela não conflita com nenhuma proposta de reforma tributária. Foi a primeira pergunta que o meu amigo deputado Raul fez quando eu apresentei a proposta a ele. Eudaldo, isso conflita com alguma proposta? De jeito nenhum, pelo contrário, alicerça todas as propostas. Eudaldo, isso fortalece toda aquela ideia que a gente tem de construir com o Abu Dhabi lá um sistema que integre com o sistema financeiro. Isso aqui não vai dificultar nada, pelo contrário, a gente vai ter os códigos, os documentos fiscais adequados para isso. Então, ela é uma proposta disruptiva que não conflita com outras propostas, porque nós não estamos falando de obrigação principal, nós estamos falando de obrigações acessórias, tá? Dando continuidade, essa proposta, ela não é uma proposta de apertar um botão e está tudo pronto. Não sou mercador de ilusões, não é o nosso objetivo. Ela é uma proposta desafiadora, tá? Ela tem muita dificuldade, por isso que eu botei essa questão desse foguete aí, né? Um homem que vai para a Lua, um homem que já passeia no universo,
é este mesmo homem que pode construir no nosso plano aqui uma simplificação de obrigações acessórias. E o que é que se quer, Eudaldo? Primeiro, instituição da Nota Fiscal Brasil Eletrônica, que eu já falei rapidamente, né? Essa nota fiscal ela vai abarcar todos os documentos que o Tadeu já falou aí, NFE, NFCE, CF-SAT, que tem em São Paulo e tem também no estado do Ceará, nota fiscal 3E, que é uma nota fiscal que já vai entrar em produção, já está com o ambiente pronto, nota fiscal de comunicações, que está em gestação, qualquer hora vai sair, o BPE, o bilhete de passagem, né, também, e vai trazer muito da filosofia da nota fiscal fácil, que é uma nova nota fiscal que, na verdade, não é uma nota, mas é um regime especial para a emissão de documentos fiscais. Essa filosofia vai estar presente também na Nota Fiscal Brasil, facilitando a emissão do documento. Ela vai ter, só finalizar esse raciocínio aqui, ela vai ter duas vertentes. Uma vertente para o consumidor, que não gera crédito, e uma vertente para B2B, que é uma versão que gera crédito, que é um documento mais completo, mais robusto. E a ideia é começar já com a nota fiscal que utilizamos em Brasília, porque ela já está pronta, já está com seus códigos e podemos começar um piloto com alguns estados e municípios a partir dela. Sim. Desculpa cortar o senhor. Na relação de documentos que a gente mencionou e o senhor também fez referência, a gente tem recente chegada agora do DTE, que é o Documento de Transporte Eletrônico. Ele também vai entrar nesse processo? A ideia é que a gente só fique com 2 documentos. Nota Fiscal Brasil Eletrônica e MDFE ou DTE. Tá? A gente está propondo que haja uma fusão. Os campos que forem de sigilo fiscal não são transmitidos aos outros órgãos, mas não tem sentido o DTE, que vem absorver aí cerca de 90 documentos, que é documentos do INCRA, documentos da agricultura, diversos documentos de transporte, que importação, exportação também seja criado paralelamente, gerando um esforço para o contribuinte. E repetindo campos, informações que já estão no MDFE, que é um documento consolidado. Então, até discuti isso outro dia com os colegas do Ministério de Infraestrutura, eu acho plenamente possível, e já tínhamos tido reuniões no ano passado, quando ainda coordenava o INCAT, sobre isso, que haja uma integração de documentos e que seja resguardado o sigilo fiscal do contribuinte nos campos que são específicos da área fiscal, mas que seja um documento só. Okay? Legal. A utilização de documentos fiscais para apuração de tributos, e aí tudo que vocês falaram aí de declarações pré-preenchidas, né, é plenamente possível, tendo como a maioria dos países tem um só documento fiscal que serve para o transporte, né, no caso, substituindo o CTE, serve para energia elétrica, serve para o serviço e para as mercadorias. Um só documento, ao invés de cada hora a gente está criando um documento. Foi fantástico o que fizemos no país com a nota fiscal eletrônica, a partir de 2005, espelhado no modelo de 2004 lá do Chile. O Brasil é um dos países que mais avançou no que se chama de fatura eletrônica, né? Os espanhóis falam fatura eletrônica. Mas, assim, podemos fazer melhor, tá? Avançamos até demais, né, doutor? Podemos aperfeiçoar. Né? Facilitar o pagamento do tributo. A gente verificou também nesse estudo que cada estado e cada município ficam criando documentos de arrecadação. Cada um tem o seu sistema de arrecadação, seus códigos e cria seus papéis. Dificulta muito para o contribuinte que quer simplesmente pagar. A gente tem que facilitar o contribuinte pagar. Então, já discuti isso com alguns colegas da Receita Federal, de estados também, algumas lives dessas específicas de arrecadação, e eles também consideram que é plenamente possível estudarmos e reduzirmos o documento de arrecadação a um documento só, que é digitado pelo caixa do banco, que é todo codificado, e aquilo vai corresponder ao pagamento do contribuinte. É algo factível e a gente pode avançar nisso também. E a última unificação seria a unificação... A impressão que dá, doutor, que é mais difícil entregar do que pagar, né? Porque essa quantidade de documentos, quantidade de informação, se torna mais difícil fazer todo o processo que efetivamente pagar, né? A obrigação principal lá, que é pagar o tributo, né?
Você imagine uma pessoa quer pagar e tem dificuldade para pagar. Isso não faz sentido algum. Ele deve ter sempre, com facilidade e com a segurança de senha ou de certificado digital, com seu CPF, consultar a dívida em qualquer órgão, em qualquer lugar, e lá está dizendo como é que ele emite o documento e paga. E esses documentos, na medida em que são padronizados, e são menos documentos, que hoje a variedade é incrível, talvez a gente tenha, só no âmbito municipal, os 5.570 documentos diferentes de arrecadação. Aí, entre os estados, que às vezes tem mais de um documento, a depender do tipo do tributo, etc. Né? Na Bahia, nós tínhamos uma época que tínhamos 13 documentos de arrecadação, reduzimos para um documento de arrecadação. Eu participei, na época, dessa comissão que fez esse trabalho brilhante, que reduziu, né? Sob a coordenação de uma colega, Cristina, esse documento de arrecadação de 13 para 1. Então, isso é possível fazer em nosso país também. E a unificação dos cadastros. Então, hoje, se o Banco Interamericano empresta dinheiro ao Estado, ao município, isso vai se replicando em esforços. Cada um constrói um sistema de arrecadação, cada um constrói um sistema de cadastro, a União tem outro, e ficamos nesta luta que foi do cadastro sincronizado. Tentamos o cadastro único na época do meu amigo, o secretário Everardo, não conseguimos o cadastro único. Né? Eu trabalhei na comissão do secretário Everardo, representando o Estado da Bahia, mas não conseguimos o cadastro único. Depois, o cadastro sincronizado se mostrou com muitas falhas. Aí veio a Rede Sim, que realmente foi a melhor forma, mais bem pensada de atuação dos intervenientes. Mas tem mais de mil municípios hoje ainda fora da Rede Sim. Não consegue ainda conceder todas as 3 inscrições em todos os estados e municípios ao mesmo tempo. Não estou dizendo que a Rede Sim é ruim, pelo contrário, está prevista na proposta de lei complementar a integração dos trabalhos de Rede Sim com o cadastro unificado, porque tem um trabalho relevante a Rede Sim. Mas a gente pode fazer algo melhor, que é um registro cadastral unificado, tá? Com cada interveniente atuando nele e distribuindo as bases conforme as competências. Teve reforma, mudou a competência, você distribui aquelas bases. É algo plenamente factível e tudo sobre a coordenação desse comitê, né, que nós estamos propondo, e ele, inclusive, que vai legislar através de resoluções como isto vai acontecer num processo gradativo. E essa era a ideia inicial lá do projeto SPED, né, doutor Adaldo? Ter uma base única onde todos os entes acessassem com as permissões necessárias, né? Exatamente. Mas o que acontece é que o SPED, eu participei desde o início da discussão do SPED com meu colega Carlos Sussumo Oda, que era o supervisor. Nós trabalhamos ali em 2005, 2006, 2007. Me parece que é 2007 que a gente começa a ter norma de SPED. 2005 nós tivemos a norma da nota NFE, que foi a primeira parte que compôs o SPED, foi a nota fiscal eletrônica. A gente vê que hoje o SPED já está com 14 módulos. Um dos módulos é o módulo de simplificação. Tem parte do SPED que tem muito a ver com a parte contábil, com a integração bancária, etc. Mas tem parte do SPED que é fiscal. Essa parte fiscal não vai poder avançar enquanto não tiver uma nota fiscal com mercadorias e serviços. Porque hoje a Receita Federal não dispõe das notas de serviço dos municípios. Se hoje fosse tentar dispor, daqui a 10 anos, 15 anos, ainda não teria todas essas notas na base. Existe uma variedade muito grande de modelos e também de tecnologia. Então, não seria o caso. O caso seria criar a Nota Fiscal Brasil eletrônica com mercadorias e serviços e, assim, prestar o melhor serviço ao país. Então, a sugestão de como devem funcionar esses documentos eletrônicos, vocês veem aí no campo esquerdo, o contribuinte. A linguagem que estamos sugerindo é o padrão XML, porque já dominamos a assinatura válida do contribuinte. Ele transmite isso para o ambiente autorizador nacional. E aí, nós resolvemos um primeiro problema. Sabe qual é o primeiro problema? O ambiente autorizador hoje, só para nota fiscal eletrônica, nós temos 14 ambientes. Vocês sabiam que eram 14 ambientes? São 14 ambientes. Porque tem ambiente no nosso estado, lá no estado da Bahia, tem um ambiente no Rio Grande do Sul, que serve a muitos estados, inclusive Amapá, Roraima, Rondônia. Os estados menores, eles não precisam ter esse trabalho de 7 dias, 24 horas por dia,
7 dias por semana, ter serviço de tecnologia, e o nosso sistema de emissão de documentos é online real-time. Então, nós temos que ter esse serviço funcionando. Mas é difícil atualizar essas bases com a regra de validação. Sempre temos problemas, enfrentamos com muita competência dos colegas esse problema, mas o ideal é um ambiente autorizador técnica nacional. É uma dificuldade, né? O ideal é um ambiente autorizador nacional, parrudo, com condições de atender, e algumas contingências, inclusive contingência na nuvem, que é possível se comprar hoje de uma forma mais barata. Nós podemos ter várias contingências, 2, 3 contingências, tem que fazer os estudos técnicos para isso. Eu não sou engenheiro informático para poder entender essa questão de hardware, como é que deve se medir. Tudo isso vai ser calculado e vamos ter estrutura, inclusive contratada em nuvem, para essas contingências funcionarem. E aí vamos formar um maior banco de dados, que está logo ali abaixo, mais rico, inclusive para as pesquisas do IBGE, para a política pública, para divulgação de dados agregados para academia, para estudos. Uma coisa fantástica que nós vamos ter. Nós subutilizamos os dados no Brasil. Já temos dados demais de documentos fiscais e utilizamos pouco. Então, esse banco de dados, a gente espera, a gente sugere no trabalho escrito que fizemos, que seja criada uma secretaria de políticas públicas no âmbito do Ministério da Economia para auxiliar principalmente as prefeituras menores, porque não dispõem de técnicos para isso e podem ter sugestões de melhorias para seus estados e municípios. E no campo direito, depois do web service, aí a forma de transmissão para as entidades, estados, municípios competentes. E logo você vê de cara ali que o estado de destino e origem vão receber o documento fiscal. Hoje já recebe, mas o município de origem e destino não recebe. O município de destino do serviço não recebe o documento fiscal. Aí exige cadastro de CEPOM, nota fiscal do tomador, burocracia para poder defender o seu tributo. Não estou dizendo que está errado, mas é ruim para o país. Na medida em que todos vão receber o documento fiscal, inclusive o destinatário, está lá previsto, lá embaixo, pela parte vermelha, o destinatário vai receber. Se for uma compra indevida na sua inscrição, no seu registro cadastral unificado, ele vai dizer, essa compra foi indevida, eu rejeito por causa disso e tal, e não receber um processo no futuro, quando é muito mais difícil agir. Eu vou tentar ser breve aqui. Então, como eu falei, nessa primeira fase, a gente pode começar com a NFE e com a NFCE, com o Nota Fiscal Brasil Eletrônica, o modelo utilizado no DF para alguns estados e municípios. Isso já é um grande avanço. Doutor Adalto, no segundo, sim. Dentro dessa proposta de trazer para um documento único, né, a Nota Fiscal Brasil, como é que o senhor entende a questão de conviver, num dado momento, com esses vários documentos? Porque isso vai levar um tempo para poder ser mensurado, para poder entrar, o Brasil todo vai acatar, vai entrar todo mundo de uma vez só, vai ser escalonado por segmento, que a gente tem percebido nas entradas de documentos fiscais eletrônicos e também outras situações, que existe um escalonamento por CNAE ou por faturamento, enfim, existe o fisco adota esse critério. Então, para adotar esse documento único e mais simplificado, como é que seria a concomitância com os outros que existem? Como é que seria essa virada de chave? O Tadeu, uma excelente pergunta. Isso vai ser discutido no tempo próprio, né? O que a gente está propondo é que União, Estado, Distrito Federal e municípios, a partir da aprovação da lei complementar, vai indicar seus técnicos para atuar junto ao comitê, e esses técnicos, esses grupos, que vão ser divididos conforme o projeto de documentos fiscais eletrônicos, projeto de cadastro, projeto de documento de arrecadação, cada área dessa, projetos de declarações, né, os especialistas que nós temos de SPED, e aí sim, se debruçando sobre o tema, as normas que já existem, os sistemas que já existem, como é que vai ser a graduação de implantação disso. Mas o que nós defendemos é que não existe Big Bang, tá? Não existe Big Bang. Não é de uma hora para outra se vira uma chave. Tudo é num processo gradual. O Brasil não é neófito no assunto. O Brasil já tem experiência nisso. Nós implantamos a nota fiscal eletrônica, eu negociava com cada setor,
primeiro que a gente chamou foi o de petróleo e o de cigarros, e a implantação era no mês de fevereiro. E eles nos procuraram dizendo que não conseguiam implantar em fevereiro. Isso foi em janeiro. Nós nos reunimos ali na Receita Federal e negociamos o prazo de 1º de abril. E o pessoal nos dizia assim, isso vai ser um 1º de abril, não vai ter nota fiscal eletrônica nenhuma. Ah, rapaz, teve nota fiscal eletrônica. Na época, grandes empresas, porque só era o setor de petróleo e o setor de cigarros, fabricação e distribuição. Disseram que ia faltar combustível, que inúmeros problemas iam acontecer, que não estavam prontos, mas sabia que estavam prontos, a empresa tinha testado, e o grupo técnico se garantia das empresas também. Tinha risco, mas tudo na vida tem risco. Viver é arriscado, eu costumo dizer isso, né? Tem gente que não acredita que viver é arriscado, né? Eu tinha uma tia que ela, com 52 anos, 53 anos, ela comprou um caixão e botou no quarto dela. Não é brincadeira, é verdade. A tia pequena, lá no interior da Bahia, lá no Lagoão. E eu fui visitá-la, ela tinha 96 anos. Eu disse, tia pequena, a senhora tem esse caixão há mais de 40 anos. Por que a senhora tem esse caixão? Meu filho, porque o caixão aqui é ruim, eu comprei um caixão bom e tal, porque esse caixão é reforçado, meu corpo não vai cair no caminho e tal. Eu disse, a roupa? Não, a roupa já mandei fazer outra, que foi estragando. Eu tinha pequeno. Assim, viver é arriscado. Então, se a senhora tivesse num avião que explodisse, nem eu servi de nada o caixão. Aí ela disse, mas meu filho, isso não vai acontecer comigo não, que eu não vou sair daqui do Lagoão. Então, assim, para você não ter risco, você tem que ficar imobilizado num lugar, que só quer morrer ali. Então, a vida é arriscada. Se a gente não for disruptivo, não correr risco, não vamos mudar nada. Vamos ficar na acomodação. E eu não caí ainda nessa da acomodação. Às vezes as pessoas me dizem, para que essas ideias, rapaz? Está tudo bem? Está tudo bem, não. A gente sim pode melhorar. Então, é possível, a coisa tem que ser gradativa. Quando nós implantamos a nota fiscal eletrônica, era assim, primeiro, emissão paralela, um período, continuando válido, escriturado o documento em papel. O imposto era pago pelo documento em papel. Funcionou bem? Quais foram as falhas? Melhorou o processo? Ok. Então, ele começava a emitir parte eletrônico, parte em papel. E tudo com documento válido, já valendo ali. Depois, o que é que fez? Mirou a chave e disse, agora só eletrônico na empresa. E aí a gente travou na legislação. Quem está no eletrônico é só eletrônico. Mas é um processo gradativo. Como é que deve ser? Olha, eu defendo que sempre seja por setores. Porque o que nós vimos na implantação da fiscal eletrônica é quando isso não é por setor, prejudica muito a concorrência. E aí as pessoas dizem, isso está sob controle. O fisco está controlando. Se o outro não tem um bom controle, vamos com quem quer sonegar vai comprar que não tem um controle, que é uma minoria. Os sonegadores é uma minoria de contribuinte. O contribuinte, de modo geral, ele não quer sonegação. O contribuinte quer concorrência justa. Ele quer que o concorrente dele pague igual a ele. O resto é gestão de negócio. Então, esse negócio de achar, eu fui fiscal há 40 anos, dizer que o contribuinte quer sonegar, não é verdade. A maioria dos contribuintes quer uma boa gestão de negócio, até porque ele não está dentro dele, e ele não quer que ninguém também venha a roubá-lo, a prejudicar na gestão do seu negócio com algum tipo de fraude interna. Então, ele quer um negócio controlado, ele quer pagar os impostos, desde que também seu concorrente pague. Senão, ele vai agregar aquele outro o imposto ao lucro. E aí vai poder ter preço menor, e ele não consegue sobreviver nesse mercado. É um ponto que a gente tem trazido também, doutor Eudaldo, nos outros episódios, justamente que é esse. Quando a gente fala de reforma tributária, a primeira coisa que vem na cabeça é diminuir o imposto. Não é esse o caso. Se o imposto for justo, já está bom. Justo e distribuído, né, de forma correta para todos os participantes, como o senhor bem falou, já está certo. A gente já vai ter uma boa reforma, uma boa evolução, né? O que a gente vem dizendo, e vou falar mais à frente, é que esta forma de tributar, de que a gente tem um melhor controle, vai aumentar a base de pagadores. E quando se aumenta a base de pagadores, para manter a mesma carga tributária, você reduz a carga de quem já paga. Ou seja, é possível reduzir a tributação, principalmente no setor produtivo. É possível, na medida em que você aumente a base de contribuinte, que são esses que prejudicam os bons negócios e quebram os bons negócios. Tá? As fases seriam aquelas, depois a obrigatoriedade, tá? Primeiro a fase de piloto, depois uma fase voluntária e depois uma fase de obrigatoriedade. Bom,
Como é que o varejo vai ser atingido nisso aí? Primeiro, positivamente, pelo padrão de legislação e sistemas nacionais, tá? Com integração União, Estado e municípios. E o que é que isso representa? Primeiro, simplificação, possibilitando o aumento de investimentos, porque vai se saber exatamente que obrigações se tem. Até o investidor internacional, ele pode saber como é abrir um negócio aqui, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que pagar. O princípio da surpresa que se tem na área tributária, para aquele que vem investir, prejudica muito o investidor. O investidor tem que ter uma certa certeza das obrigações que ele tem ali e dos pactos. Falou-se aí da questão da guerra fiscal. A guerra fiscal, que felizmente já temos aí convênio que não permite essa guerra, a não ser a cola, que é a possibilidade de usar um benefício que já esteja, que já exista. A guerra fiscal ela traz esse problema de que uma empresa pode ser surpreendida amanhã com a extinção daquele benefício, o que dificulta o negócio. Então, a simplificação facilita isso, a redução de custos, porque aumenta a concorrência dos provedores de solução, que naquele modelo ali vai poder ter o provedor de solução fazendo essa integração entre o ambiente nacional e o contribuinte. Ele vai ser credenciado para isso, para se ter toda a facilidade na utilização de documentos. Alguns municípios já utilizam isso e a gente acha que isso deve ser ampliado também para todos. Melhor gestão do negócio, porque do Iapoca ao Chuí, se ele tem um sistema de gestão, se as notas fiscais de serviço, por exemplo, são totalmente diferentes, é muito difícil gerir o negócio. Mas se são padronizados, vai ser muito mais fácil esses sistemas de gestão. Redução de litígios fiscais, porque nós vamos ter declaração pré-preenchida, apuração, pagamento. Opa! Vamos ter uma redução tão grande de litígios fiscais. Documento fiscal padronizado nacionalmente, legislação nacional, sem surpresas, declaração pré-preenchida e apuração do imposto. Está previsto no projeto de lei complementar esta apuração. E, devido ao aumento de contribuintes, o que eu falei vai possibilitar a redução da carga tributária do setor produtivo, mantendo-se a carga tributária total e ampliando-se a justiça fiscal. Essa redução aí, desculpa, doutor Leonardo, ali o item 4, a redução do litígio, acabaria, né, com esse princípio da dúvida, né? Que é a grande dificuldade que tem o investidor no Brasil. A gente costuma dizer aqui, né, que o nosso cliente aqui na Lynx, né, principalmente os varejistas, tem a dificuldade de empreender no Brasil, né? Que é essa dúvida, essa dificuldade de pagar o imposto, não de pagar o imposto, mas de saber que está pagando corretamente, é a grande dificuldade, né? E acaba passando por litígios da surpresa que o doutor Eudaldo comentou, né? É o princípio da surpresa, né, que ele comentou. Exatamente. Isso é algo que o doutor Everardo sempre fala, que o grande problema é o excesso de litígios. E tem como tratar isso nos tributos, né? Ele sempre está falando sobre isso na sua sabedoria. Todos sabem que o doutor Everardo é um grande estudioso, né, do direito tributário, e na tese dele, realmente, a gente teria que ter uma melhor atuação para evitar o litígio. E, já finalizando, a instituição de um documento que venha abarcar tanto as mercadorias quanto os serviços é algo que a gente vai ter que fazer no Brasil. É assim na maioria dos países. Nós somos, assim, considerados um grande modelo de tecnologia, tanto nos documentos fiscais eletrônicos como nos sistemas bancários. O Brasil é um case mundial e nós podemos aperfeiçoar isso com a nota fiscal Brasil eletrônica. Era essa apresentação. Eu dou aí, por favor, os créditos, né? E agradeço pela possibilidade de ter apresentado e estou à disposição para a discussão. Que baita conteúdo, hein, pessoal? Nossa, é muito bom ouvir, né, de quem conhece muito o assunto, se aprofundou, estudou isso profundamente. Estou aqui aproveitando o momento, doutor Eudaldo. Muito obrigado novamente por aceitar o convite, né, de participar conosco aqui. Tadeu também trouxe aí muitos insights, pontuou muito bem as questões. Eu queria deixar aqui um espaço para vocês concluírem, colocarem mais algum ponto. Não sei, doutor Tadeu, fique à vontade, o espaço é de vocês.
Eu queria dizer o seguinte: se tiverem alguma pergunta, alguma colocação, estou à disposição e agradeço essa possibilidade de estarmos nesse bate-papo. Também, da mesma forma, agradeço a iniciativa, né, em fazer esses webséries, né? De novo, reforço aqui o prazer de estar com vocês nessa sala e dizer que nós, do time de governança de inteligência e compliance tributário da Lynx, né, a gente faz de tudo, ou tenta fazer de tudo, para que os nossos clientes não sejam surpreendidos, né? Esse princípio da surpresa aí os atinge aí nas entregas das suas obrigações acessórias. Então, a gente tem uma preocupação, a gente tem um olhar diariamente para as questões das legislações que estão sendo publicadas, tanto na questão da obrigação principal, quanto, obviamente, da acessória, para que os nossos softwares, né, os nossos produtos, possam chegar lá no nosso cliente, a gente ter certeza que eles possam fazer aí as suas entregas de forma tranquila e dedicar o tempo para que, de fato, eles, no negócio deles, né, Rodolfo, eles investirem, empreenderem nos negócios deles e deixar que o software os ajude aí na questão de resolver essas partes de entregas de obrigações acessórias aí. Também agradeço a oportunidade e estou à disposição. Você falou muito bem, Tadeu. A gente tem o time aí, né, de inteligência e compliance tributário que está antenado nessas publicações todas para trazer esse benefício para os nossos clientes. Justamente, eles se preocuparem com o negócio, né? Não deixarem aí que essa preocupação caia nos ombros deles, né? A gente tenta aí simplificar a vida, né? Diminuir toda essa exposição fiscal que o doutor Eudaldo bem falou aí, dos litígios todos, em formato de tecnologia, né? Eu gosto de falar, eu costumo falar, o time que trabalha comigo ali na vertical de bridge, eu falo, não adianta a tecnologia por tecnologia. A tecnologia tem que trazer uma segurança para o nosso cliente e é disso que a gente fala aí quando a gente fala de obrigações acessórias. Eu estou vendo aqui no chat, doutor Eudaldo, só elogios, não tem nenhuma pergunta. Ó. Excelente apresentação, realmente necessária a simplificação da legislação. Pequenas empresas sem condições de acompanhar, aplicar e executar tantas obrigações. Isso é um ponto importante, né? As pequenas empresas sofrem com isso, né, doutor Eudaldo? As grandes têm oportunidades de investir, mas as pequenas sofrem, né? Eu vi uma colocação aí que foi difícil alguém comprar algo assim que vai mexer muito com União, Estado e municípios. Quando nós começamos a falar de mudar o emissor de cupom fiscal, que antes tínhamos a máquina registradora, depois passamos a ter o emissor de cupom fiscal, substituir por uma nota fiscal do consumidor eletrônica, eu ouvi de muita gente que veio me dizer que não acreditava, porque o SF estava normatizado, o SF de 2009 já tinha uma legislação que ia ser online em 2009 e que atenderia tudo e que não era necessário nota fiscal do consumidor eletrônica e queria ter perda de arrecadação, porque era algo totalmente eletrônico, diferentemente do SF, que gera uma fita detalhe, que se arquiva, etc. E eu não acreditava naquilo, eu achava que podia ser totalmente eletrônico. Se tivesse fraude aqui e ali, nós teríamos que botar com programas que o consumidor pudesse ter aquelas notas nos seus respectivos programas de educação fiscal, e ele mesmo ajudava a fiscalizar, denunciar, e que era possível ter tudo eletrônico e acabar com aquelas máquinas, emitir nota no celular, emitir nota no computador, emitir nota de qualquer forma. E muitos não acreditavam. Eu ouvi uma vez de um secretário, que eu conversei com um subsecretário, para ele entrar no projeto piloto da nota fiscal do consumidor. Ele disse assim: rapaz, meu secretário me disse que ele não acredita nessa proposta, que ele só votou favorável no CONFAZ, porque assim você é muito entusiasmado com as coisas, é muito sonhador. Aí você fala com tanto entusiasmo que ele votou, mas assim, que ele não acredita, entendeu? Quem não acreditava perdeu o seu tempo. Quem dizia que a internet não ia permitir isso, que não dava para poder... Olha, existe contingência para aqueles momentos graves, mas a internet permite. Nós estamos aqui trabalhando hoje com a internet. Tem problema na telefonia, tem problema na internet.
Tem problema, mas você não pode pegar o problema e achar que só tem problema. Você tem uma parcela de problema. Isto vai se ampliando na medida em que é utilizado, porque vão tendo mais investimentos, e assim aconteceu com a nota do consumidor, que os números hoje são fantásticos, já ultrapassou em muito a nota fiscal eletrônica em quantidade de documentos, e está aí em todo o país, né? Do Iapoque ao Chuí tem nota fiscal do consumidor eletrônica, mesmo estados que adotaram outro documento, como é o caso de São Paulo e Ceará, dentro da autonomia, com todo respeito a isso, eles hoje também têm nota fiscal do consumidor eletrônica, que qualquer um pode ler um QR Code e ver se realmente aquilo foi pago ou não, aquilo está no banco de dados ou não. Né? Então, isso é fantástico. Né? Ninguém acreditava nisso, está aí, é realidade. É fantástico, está aí, é verdade. Já é fato, né? Tem outro comentário aqui também, doutor Eudaldo, um conterrâneo, ele falou que é difícil, Flávio Baiano, é difícil, mas esperança é a última que morre. Ele falou também aqui, ó, que o bate-papo foi muito interessante, gostei das propostas que serão colocadas e espero que se concretizem. Será uma evolução muito grande. Excelente apresentação e parabéns ao conterrâneo, doutor Eudaldo. Obrigado, muito obrigado. Nós temos que ter fé e esperança. Eu já estou com 59 anos, já passo a ser idoso. Minha mulher toda hora me lembra isso. A partir de janeiro tem que tirar o cartão para botar no carro. Eu digo, mas não me sinto tão jovem. Mas tem que botar no carro, você passa a ser idoso, pega a vaga de idoso. Mas assim, 40 anos no fisco, comecei com 18 anos, estou há um ano aposentado, advogando na área tributária, sendo consultor tributário e com muito, acreditando muito na mudança. Este projeto foi um projeto que a gente tem como paixão, né? Acreditar que é possível fazer uma grande mudança nas obrigações acessórias do país, que vai exigir trabalho, que vai exigir união, integração, cooperação dos três entes, mas que vai melhorar o Brasil, vai reduzir custos para a administração pública, sem tantos bancos de dados, sem tantos ambientes construídos, e custos para os contribuintes. Vai reduzir custos para todo mundo e vai ampliar a justiça fiscal. Quem não paga de forma nenhuma é que deve estar preocupado. Mas como a maioria paga, então vai ser favorecido. E com tudo isso, né, doutor Eudaldo, chegar essa simplificação, essa redução lá na ponta, lá no consumidor, né? Que quando a gente tira esse ônus, né, do produtor, do empreendedor, isso chega lá na ponta final, né, no consumidor final, né? Sim, porque, na verdade, ganha para a sociedade quem paga em geral, no né? final é o consumidor. Tudo Exato. está no preço. Tudo está no preço, ou do serviço ou da mercadoria. Tá? Exato. Em última análise, somos todos nós os pagadores. Inclusive, eu participei uma vez de uma missão no Canadá, e no Canadá eles têm uma coisa interessante, rapaz, sobre essa questão tributária. Eles chamam de contribuintes os consumidores finais. Os que a gente chama aqui de contribuintes, que são os empresários, eles chamam de intermediários. Inclusive, se por acaso eles retiverem, mercadoria é 100, tem 15% de imposto, eles cobram 115, mas você vê o preço da mercadoria 100, você sabe que é 100 mais a taxa. Então, você paga 115. Se ele ficar com aqueles 15, ele comete um crime, porque é uma apropriação indébita, que aqui não existe. O imposto existe para a INSS, essas coisas. Então, apropriação indébita lá no Canadá. E contribuinte para ele é o consumidor. Eles não chamam o intermediário de contribuinte, ele é mero intermediário, ele ajuda o Estado a arrecadar. Mas quem paga é o contribuinte. Somos nós que pagamos os impostos, não tem outra saída, ele está compondo o preço das mercadorias e serviços. É só um agente arrecadador, né? se é que eu posso chamar assim, né? Criar essa palavra. Exatamente. Mas é um agente de arrecadação. Exatamente. A gente não pode bater no peito como um empresário, né? Que eu sou um grande pagador de impostos. Não, nós somos uns bons colaboradores, intermediários, né? Mas o imposto está no preço. Quando eu presto uma consultoria, o imposto que eu vou pagar está no preço do serviço. Eu não vou pagar. Se o imposto fosse mais do que o serviço, eu não faria aquele serviço. O imposto está no preço do serviço, né?
Exato. Aí o Matheus... ganha para todo mundo, né, Rodolfo? Está tudo. Está a internet geral, que tem que usar, está o computador, está o combustível se tiver que deslocar, tudo está no preço do serviço, como está no preço da mercadoria. Aqui, aí o Matos Pires aqui comentou também que doutor Eudaldo, simplificação é o sonho de todos os contadores do Brasil. Tomara que seja realizado. E acho que ele ainda complementou, né? Acho que o pessoal que desenvolve tantas obrigações não tem ideia da dificuldade de entender e atender tudo que está sendo solicitado, né? Não, isso aí é muito interessante, né? Eu, quando me aposentei, eu tive que tirar alguns, além de inscrição municipal e CNPJ, essas coisas todas, eu tive que realizar cadastramento de CEPOM em mais de um estado, porque eu tinha clientes ali. Eu tenho clientes em São Paulo, tenho clientes em Recife, tenho clientes em vários locais. E esses cadastros, alguns deles são complicados. Alguns exigem que você mande papel, foto do seu local de trabalho. O local de trabalho é minha residência aqui. Foto, você manda foto, não manda foto de dentro, que agora é proibido. Mas da parte de fora, você reconhece firma, autentica documento, a burocracia manda papel, tá? O município até que exige papel é de São Paulo, o município grande exige que você mande tudo em papel para poder sair de cadastro CEPOM. E tem outros que não exigem papel, mas exigem uma série de coisas, tem que demorar 30 dias para ser aprovado. Eu digo, gente, cada município tiver sua criatividade para criar suas obrigações acessórias, uma loucura para o investidor. A gente precisa melhorar isso. E eu não estou dizendo que não tem obrigações acessórias dessas que não são importantes. Tem obrigações acessórias muito importantes. Na hora que tiver todo mundo na mesa, uns vão aprender com os outros, vão ver coisas interessantíssimas de controle e vamos criar o que for melhor de padrão para o país todo. E aí fica uma maravilha. Ao invés de ter construções separadas, que eu aqui não estou dizendo que essas iniciativas são ruins, mas que a gente pode construir juntos, tá? E ter bons serviços nessas 4 áreas de obrigações acessórias. Vou só finalizar rapidamente aqui. O Matos Pires ainda comentando, né? Tentamos cumprir todas as obrigações, mas nunca temos 100% de certeza de estar fazendo tudo certo. E tem uma última pergunta aqui, doutor Eudaldo. O Kleber mandou aqui parabéns pelo projeto, esse é o caminho do futuro que aguardamos. E qual a previsão que o senhor acredita que isso pode começar a se concretizar com os primeiros setores? Observem bem, nós estamos, desde o ano passado, discutindo isso. Naquela foto ali que eu saí no último slide, estava aqui em Brasília, aqui em Brasília, né? E eu tinha ido conversar com o meu amigo, o secretário da Receita Federal, o doutor José Toft, que é meu amigo e meu professor. E eu fui falar com ele sobre as ideias desse projeto. E, de antemão, ele disse, Eudaldo, são boas ideias, bota no papel, consiga apoio, e nós também vamos apoiar. E, claro, que convergência e divergência em algum ponto, mas a ideia geral é muito positiva. Essa foto aí foi nesse dia marcante, foi em novembro do ano passado, né? Eu acho que foi 4 de novembro, que eu estive aqui com o secretário Tortes, aí no Ministério da Economia. E agora, um ano depois, nós já estamos com o projeto de lei complementar, que eu acredito que foi protocolado hoje, estava pronto ontem à noite para ser protocolado hoje, né, pelo deputado Efraim, tá? Então, que é o presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços. Amanhã, nós vamos ter uma reunião desta Frente Parlamentar de Comércio e Serviços para poder apresentar as ideias, discutir as ideias, junto com a AFRAC, né, que, como eu disse, são os parceiros de primeira hora do projeto. A AFRAC está puxando esse projeto e ampliando o número de parceiros que já nossas andanças aí, já tem Associação Comercial de São Paulo e muitas outras organizações que estão apoiando essas ideias. Como é que isso vai acontecer, Eudaldo? Bom, primeiro, tudo que vai para o Congresso passa pelas comissões, e aprovado nas comissões vai para a plenária, e sendo aprovado na plenária, tem um prazo de 90 dias para a instalação deste comitê. Instalando-se o comitê, aí começam os trabalhos. Vai ser criada também uma secretaria executiva de simplificação de obrigação acessória, como temos uma secretaria executiva do Simples Nacional, que, por acaso, funciona muito bem o Simples Nacional. Foi espelhado nas ideias do Simples Nacional que trouxemos essas ideias
inspirado na Lei Complementar 123, as ideias de termos um Estatuto de Simplificação de Obrigações Acessórias. E como é que vai ser essa mudança para o setor? Bom, aí eu não consigo dizer, porque isso vai ser fruto das discussões técnicas, tudo tem que ser bem estudado, tem que ser um processo gradativo, para que o impacto não seja tão grande a curto prazo, isso tem que ser a médio e longo prazo, tá? Então, eu acredito que são alguns anos para termos tudo isso totalmente implantado. Não dá para fazer mágica, mas é plenamente possível em prazos mais curtos do que implantamos os documentos fiscais eletrônicos, porque já existe, como eu disse, conhecimento técnico, nós temos equipes valorosas na União, nos estados, nos municípios e no ambiente dos contribuintes para construir isso, e está previsto lá um fórum com participação de contribuintes, e temos, do outro lado, uma tecnologia dominada. O Brasil domina muito o uso de tecnologia. Nós somos muito bons nisso. Tá? Somos bons em complicar também, mas podemos descomplicar. Bom, desse dia aí, nesse fatídico que o senhor comentou, né, doutor Edaldo? Menos de um ano, a gente já tem aí concretizado, né, todo esse projeto, como o senhor bem apresentou hoje. Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui, já acabou, a gente já estourou o tempo aqui, mas eu queria agradecer muito aí a sua participação, doutor Edaldo, e a participação do Tadeu também, e toda a interação aí do pessoal que estava com a gente. Só queria reforçar aqui, pessoal, não esqueçam de avaliar nossa apresentação, tem um botãozinho aí na parte de cima, né, do chat, onde vocês podem fazer a avaliação. Doutor Edaldo, novamente, muito obrigado. Aguardamos vocês aí, pessoal, também no nosso próximo episódio, que vai ser, infelizmente, eu falo infelizmente, porque eu estou gostando muito de participar desses... O pessoal disse que o botão de avaliação sumiu, tá? E sumiu mesmo, aqui também sumiu. Vou pedir, o pessoal do técnico já deve estar acompanhando aí, por favor, coloca de volta aí para o pessoal avaliar. Então, eu queria também reforçar que eu estou muito feliz de participar desses bate-papos, são muito enriquecedores, e eu quero convidar vocês que estão acompanhando aqui a participar do nosso próximo episódio, e último, infelizmente, como eu falei, onde a gente vai tratar a proposta da reforma tributária e a realidade das vendas no marketplace, né? Todo o impacto que essa proposta pode trazer para os marketplaces e até o que já vem trazendo, né, de nova legislação impactando. Nosso convidado especial desse último episódio é o responsável pelo planejamento tributário de um dos grandes marketplaces no Brasil. Vale a pena conferir. Novamente, muito obrigado a todos, doutor Edaldo, Tadeu, e espero poder contar com vocês aí em outros bate-papos. Obrigado também. Com certeza. Pode contar. Obrigado. Sempre às ordens. Obrigado, até logo. Tchau, tchau. Um abraço, é um prazer falar com vocês. Sempre às ordens. Foi muito bom, Tadeu, muito bom, Rodolfo. Parabéns para vocês. Obrigado, doutor. Um abraço.